Onarjen yujin objansam, Pemagezar dompola, Yatsen chogin yodromye, Pemajun eshek sudrab, Ordo kandro mampekor, Chechi jesu dagdrupchir, Jinji lopchir sheksu sol, Guru pema siji om. Om Narjan Yujin Objan Sam, Pema Gizar Dompola, Yatsen Chogin Yodrum Ye, Pemajun Eshik Sudra, Cordo Candro Mampecor, Ceci Jesu Dagdrupchir, Jinji Lopchir Sheksuso, Guru Pemasi Jihon, On Arjen Yujin Objan Sam, Pema Gezar Dompola, Yatsen Chogin Yodrum Ye, Pema Jun Eshek Sudra, Ordo Kandro Mampekor, Ceci Jesu Dagdrupchir, Jinji Lopchir Sheksu Sol, Guru Pemasi Jiahom. Sanje Chodan Sochi Chonam La, Jancho Bardo Dagne Chapsuchi, Dagi Jinso Jipe Sonanchi, Drola Penchir Sanje Druparsho. Sanje Chodan Sochi Chonam La, Junchu Bardu Dagni Chapsuchi, Dagi Jinso Jipe Sonanchi, Drola Penchir Sanje Druparsho. Sanje Chodan Sochi Chonam La, Junchu Bardu Dagni Chapsuchi, Dagi Jinso Jipe Sonanchi, Drola Penchir Sanje Druparsho. Om Ahum Benzara Guru Pema Siji Om. 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 Om Gate Gate Para Gate
Samgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate 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 Bodhisoha. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gisley. Boa noite. Tudo tranquilo? Tá em São Paulo ainda? Estou em São Paulo. Que hoje choveu. Foi bom, né? Porque o ar estava bem ruinzinho. Daí deu uma boa melhorada. Bem bom. É, porque a situação, em geral, tá feia, né? Seca, queimadas, bem complicado. Tá bom, Ronaldo? Tranquilo. Muito bem. Então, assim, hoje o Lama começou também o estudo sobre o livro tibetano dos mortos, né? Muito bom. Quem não puder fazer agora, aquilo fica lá gravado para o futuro, em algum momento, assim, né? Esses ensinamentos sobre os bardos, eles são ensinamentos profundos, né? Assim, não são ensinamentos propriamente introdutórios, básicos. Claro que às vezes tem muitos iniciantes que entram por aí, né, que acessaram livros e textos que apontam, né, esse tema. Mas o texto mesmo, raiz, é super complexo. É um texto, assim, totalmente relacionado ao budismo vajrayana e especialmente a uma prática super específica, que é a prática do Togal. Ou seja, é algo que não é assim muito básico, né? Mas daí o Lama consegue, né, transformar aquilo em algo compreensível para todo mundo. E aí cada um entra pelas suas conexões, assim, né? Com certeza. Tá tudo bem também. Uhum. Mas quem for olhar o livro completo vai ver, assim, né? Que aquilo, que a gente entende aquilo tudo, né? Então, na primeira semana virá o Buda da tal cor, isso, aquilo, aquele outro, né? Aquilo é esquisito, assim, para o modo ocidental de pensar, então você vai ter que ter uma explicação, né, muito boa. Então, quem puder fazer, maravilhoso. E aqui nós estamos na página 92 do nosso texto, nas perguntas e respostas finais. Então o Lama diz, pessoal, nós estamos nos despedindo, mas eu vou deixar um espaçozinho para alguma pergunta e a gente depois faz a dedicação. Então a pergunta 1, sobre bodhicitta absoluta e relativa. Um participante da plateia. Oi, Lama. Digamos que no ano passado eu rezei para Mara.
Olha só. E ele me concedeu uma vitória. E acabei retornando para a bolha da pós-graduação, onde eu vou acabar ficando por 4 anos. E não é uma coisa que acontece por acaso, mas por mais que eu tenha construído algo que eu acredito que gere benefícios, vai gerar benefícios para outros, tem uma oscilação da energia de minha parte. Então, como é que fica a bodhicitta nesse contexto? Como é que eu posso? O lama. Isso é super importante, porque a gente pode se mover pela energia primordial, e no caso, o Guru Rinpoche, ali na chuva de bênçãos, ele está fazendo isso. Mas nós podemos nos mover por bodhicitta, ainda dentro das 4 nobres verdades. A gente faz surgir bodhicitta, porque a gente não atravessou para o outro lado. Guru Rinpoche, quando manifesta compaixão, está do outro lado. Mas, quando nós estamos olhando a partir das 4 nobres verdades, estamos descrevendo o mundo comum. Então, a bodhicitta que acontece é uma bodhicitta dentro da visão do mundo comum. Essa bodhicitta é super útil também. Ela pode produzir uma ancoragem, mas ela flutua um pouco. Aí não se preocupe, é assim. Flutua e aí você volta. Mas vai surgir num certo momento essa bodhicitta que é a bodhicitta absoluta, que está incessantemente presente como descrita enquanto intenção iluminada de Guru Rinpoche. Ou seja, a clareza sobre as coisas é acompanhada de energia. Mas nós temos uma bodhicitta intencional. A bodhicitta intencional ainda está dentro do lado de cá, que é assim: eu faço coisas para obter coisas. Mesmo que elas sejam elevadas, favoráveis, que é uma bodhicitta, tem uma intencionalidade. É como se tivesse um desejo junto. Essa bodhicitta é uma bodhicitta do reino de Tushita. O reino de Tushita é o primeiro reino acima de Yama, mas ele pertence ao reino dos deuses do desejo. É muito comovente isso, pessoal. Os bodhisattvas têm desejo. Eles sofrem. Se eles não estão com a bodhicitta última, eles têm uma bodhicitta intencional. Eles querem resolver os problemas do mundo. É simples. Então, eles sofrem. Acima de Tushita tem ainda 3 reinos. Tem seres que têm mais poder do que os bodhisattvas, entendem? Por exemplo, todos os bodhisattvas, quando eles estão buscando trazer benefícios aos seres, eles eventualmente pensam: bom, se eu tivesse mais recursos, mais habilidades, eu conseguiria resolver. É como se eles rezassem para o reino acima, onde tem os recursos e as habilidades. Então, tem o reino dos seres que tem os recursos e tem as habilidades. E os bodhisattvas aspiram isso. Aí tem o reino de Mara. Mara faz qualquer coisa, tem a habilidade de fazer qualquer coisa. Mas justo porque ele faz qualquer coisa, ele prende a pessoa naquele mundo. É parecido com essas contradições que acontecem em relação aos nossos filhos. A gente tenta resolver tudo para eles e termina fazendo com que eles virem inúteis dentro do nosso mundo que vai desaparecer. Mas aí a gente diz: então vou abandonar eles. Vamos ver o que acontece. Mas a gente não é capaz de fazer isso, né? Aquilo é meio complicado. Então a bodhicitta intencional tem essas contradições assim. Os bodhisattvas sofrem. Então aqui é isso, né? O Lama está comentando níveis de clareza e purificação da bodhicitta, da mente que busca iluminação para beneficiar todos os seres. Então, na bodhicitta absoluta, como os grandes bodhisattvas dos últimos níveis e os Budas repousam o tempo todo na bodhicitta absoluta, então eles não têm mais expectativas, medos, então eles não se abalam quando eles não conseguem ajudar alguém. Eles simplesmente se manifestam como é possível no momento e vão irradiando, né, clareza e lucidez. Os bodhisattvas nos estágios anteriores e os aspirantes a bodhisattvas e os iniciantes no caminho vão oscilar. Bodhicitta ainda é bodhicitta relativa e às vezes aquilo tem clareza, às vezes não tem. Isso é normal, é o nosso caso. Então, na vida cotidiana especialmente, a gente faz o que pode para ajudar, mas como faltam meios hábeis, a gente se engana, a gente erra, a gente tenta ajudar e às vezes atrapalha, mas tudo bem. A gente percebe que aquilo não funcionou muito bem e a gente retoma, né? A gente retoma aqui, de outras formas. Apenas a bodhicitta absoluta é irreversível?
Veja, mesmo a bodhicitta absoluta, Ronaldo, até um certo ponto do caminho, ela é acessada como lampejos, como experiências de meditação, e aquilo não necessariamente a pessoa vai conseguir sustentar. Então, a bodhicitta absoluta, ela só é inabalável a partir do oitavo Bhumi, um dos 10 estágios dos Bodhisattvas. O oitavo Bhumi, inclusive, a tradução dele é inabalável, porque a partir dali o Bodhisattva não oscila mais da bodhicitta absoluta. Até o sétimo Bhumi ainda pode ter alguma oscilação, assim. Tá bem? Então, essa é uma primeira pergunta. E o Lama também cita ali o exemplo do céu de Tushita, dentre os deuses do reino do desejo. Então, Tushita é, é um dos níveis, não é? Então, aqui é um nível em que, por exemplo, o Bodhisattva Maitreya se encontra. Então, é um nível em que ainda há seres que querem ouvir os ensinamentos. O Buda Shakyamuni estava lá antes de se manifestar no reino humano. E o Bodhisattva Maitreya também diz que se encontra lá. Então, é um reino ainda favorável para o Dharma. Mas ele ainda, claro, é dentro do reino do desejo. Então, os Bodhisattvas tentam ajudar os seres e eles também não estão completamente liberados ainda. É importante a gente também ter muito assim, autoacolhimento nesse processo. A pessoa está lá trabalhando, está com a família, está fazendo coisas, e ela tem que entender que ela erra, que ela ainda não tem estabilidade, né, e assim por diante, e não se desanimar, não se desmotivar, porque ainda erra. Ou quando ela vê alguém errando e falhando, ela também não deveria perder fé, né, nos ensinamentos, no Dharma. Às vezes ela acha que tem alguém que não oscila mais, que não falha mais, e aí ela vê, né, alguma falha daquela pessoa, e aí ela se desencanta, critica. Então também tem que ter esse cuidado de entender, mesmo lamas, né, homens, mulheres, seres variados que estão aí no caminho, eles têm também suas oscilações. Eles cometem também suas confusões, né? E, mas isso tudo bem, porque eles estão no caminho também. Mesmo que estejam mais adiante, não quer dizer que eles já tenham aperfeiçoado 100%, né, o caminho do Bodhisattva. É, sim. Isso, a bodhicitta faz parte da fundação, sim, Ronaldo, para o caminho. Exatamente. Especialmente nesses textos todos que o Lama Wallace trouxe, que são textos sobre a grande perfeição, sobre os bardos, sobre o yoga dos sonhos. Então, a gente tem uma etapa, né, de fundação dos ensinamentos e sempre tem refúgio e bodhicitta. Então, a tomada de refúgio é um fundamento indispensável e a bodhicitta, o cultivo da bodhicitta, também é um fundamento indispensável para acessar as práticas mais avançadas, assim. Então, as práticas de sabedoria só fazem sentido se elas estiverem dentro desse contexto da bodhicitta. O Buda, ele não busca iluminação só para si mesmo. Ele busca iluminação para todos os seres. Então, a bodhicitta tem que ser cultivada e ampliada. Aí tem inúmeras técnicas Marcelo, para isso. posso fazer uma pergunta? Oi, Ju, tudo bem? Pode falar sim. Eu não entendi assim muito bem, porque eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão, né, da bodhicitta. E aí ele fala assim, né, que a, a, a bodhicitta associada à tushita, ela tem a intencionalidade, mas a bodhicitta absoluta, ela também não tem essa intenção de É, liberar todos os seres também? pois é, mas na bodhicitta relativa ainda tem alguém fazendo alguma coisa para os outros. Tem uma sensação de uma identidade que opera. Na bodhicitta absoluta não tem mais essa sensação de que alguém faz algo para os outros. Bodhicitta absoluta, o exemplo que se usa nos textos, é como o sol, que simplesmente irradia luz e calor sem saber onde que aquilo vai cair. O sol não tem uma intencionalidade, por exemplo, em proporcionar a vida na Terra, mas ainda assim ele proporciona. Então, a mente búdica e a mente dos bodhisattvas que estão imersos na bodhicitta absoluta não tem mais uma construção identitária. Então, eles simplesmente emanam luzes. Eles vão andando pelos lugares, ajudando as pessoas sem pensar que estão ajudando.
Aquilo brota É uma, espontaneamente. As cinco sabedorias se manifestam sem ter qualquer tipo de planejamento, intencionalidade, aquilo simplesmente sai. sim. O Lama falou isso, né? Que é uma compaixão que parte da visão de que todos os seres têm a natureza búdica, né? Sim. Mas essa analogia com a luz do sol, assim, que só brilha, ela é muito boa. Obrigada. Ela é muito boa. Ela é uma analogia que vem de um texto que chama Uttara Tantra, que é um texto que Maitreya, Bodhisattva Maitreya, ele ofereceu a Asanga. Então, textos, um tratado sobre a natureza búdica. Aí tem uma parte do texto em que ele dá vários exemplos de como que opera a mente búdica ajudando os seres em meio ao mundo. Então, isso também está bem descrito no Gampopa, no Ornamento da Preciosa Liberação, no último capítulo, que é o capítulo 21, sobre as atividades do Buda. E são bem esses exemplos. Bem bonito. Assim, eu acho esse do Sol o mais assim claro e fácil de entender, mas tem outros também bem interessantes, né? De que modo que essa compaixão e sabedoria se manifestam sem uma sensação de separação entre eu estou ajudando alguém. Isso ainda é um item do Sansara. Então ainda é uma bodhicitta construída, uma bodhicitta relativa, intencional. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa dizer que essa energia que a gente tem de empatia, de se conectar com as pessoas e ajudar, ela deve ser abandonada, assim, ela que leva a gente no caminho, Com né? certeza, a bodhicitta relativa ela é essencial. A gente vai cultivá-la e vai usar o tempo todo no caminho. E, em paralelo, a gente está cultivando também a sabedoria que leva à bodhicitta absoluta. O ideal é ter as duas, a relativa e a absoluta, operando inseparáveis. Só que a relativa, enquanto eu não tenho a absoluta, ela ainda é baseada, né, numa identidade. Então, tem frustração quando não consegue ajudar, ou tem uma tristeza quando tem algum retorno negativo, né? Então, ainda aquilo não é completamente livre. Ainda tem graus de apego, de fixação. E aí eu consigo ajudar uns, não consigo ajudar outros, porque eu também tenho minhas ideias, meus preconceitos. Então, a gente cultiva, sim, com certeza. Generosidade, moralidade, paciência, vai fazer todas as práticas, as seis paramitas, mesmo sem ter ainda a realização última. Eu entendi a diferença da bodhicitta relativa para a absoluta, né? Mas o Lama sempre, ele ensinou, né, que tem essa bodhicitta associada à tushita dos bodhisattvas e tem essa compaixão associada a esse estado de meditação sustentado, né, que ele associa com os jhanas, né, da equanimidade, amor, compaixão. E qual é a diferença entre essas duas, assim, lá do reino Os da forma? jhanas, né? Veja, os jhanas eles estão acima do reino do desejo. Então é o reino da forma e da não forma. Aqueles seres que repousam nos jhanas, eles não estão naquele momento assim em contato com outros seres, eles não estão manifestando a ajuda dos bodhisattvas. Então, nos reinos da forma e da não forma, os bodhisattvas eles não têm como dar ensinamentos porque os seres não estão querendo ouvir. Os seres estão completamente imersos em estados meditativos específicos. Mas no caminho daqueles seres, esses estados meditativos podem ser favoráveis para o caminho deles. Porque, exatamente, os quatro dhyanas correspondem aos quatro Brahma Viharas, moradas de Brahma, e são as quatro qualidades incomensuráveis: amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então, aqueles que praticam nesses reinos e têm uma clareza disso e não estão apenas imersos no seu um apego assim pessoal de estabilidade, eles estão desenvolvendo essas qualidades. Mas enquanto eles estão lá, eles não estão conseguindo ajudar ninguém. Parece uma compaixão estéril, assim. Naquele Quando momento eu é escuto falar como se, isso. é como se você estivesse em retiro, trabalhando alguma coisa, desenvolvendo para no futuro retornar e oferecer para os seres. Mas se eles já estão no reino da forma, eles não retornam, não? Retornam, os bodhisattvas retornam. No caminho dos arhats, que você tem aqueles quatro estágios, né? Entrar na corrente, um retorno a mais, nenhum retorno e estado de arhat. Nessa estrutura de caminho, do caminho do ouvinte, aí o estado de não retorno, eles realmente não retornam. Agora, os bodhisattvas, eles têm o voto, né, de retornar ao reino do desejo e ajudar os seres. Eles não ficam imersos no reino da forma, não. Eles passam pelo reino da forma
mas eles não ficam lá. Essa é a diferença. No caminho do ouvinte, é possível que alguns assim fiquem longo tempo no reino da forma e que depois alcancem o estado de Arhat. Agora, o Bodhisattva, né, ele passa por esses reinos todos, mas ele atinge iluminação mesmo em Akanishta. Akanishta seria esse reino mais elevado, onde a mente búdica finalmente se manifesta. Por exemplo, o Buda Shakyamuni, ele se manifestou no reino humano, não se manifestou? E foi aqui no reino do desejo, no reino humano, enquanto corpo, que ele alcançou a iluminação. Mas a mente dele acessa o reino de Akanishta naquele último dia em que ele acessa a iluminação. Então, isso é complexo, porque tem as descrições que vêm por dentro do Mahayana e as descrições que vêm por dentro do caminho do ouvinte. Como o Lama tem usado muitos textos do cânone Pali, então ele também está apresentando essa estrutura do caminho descrita pelo cânone Pali, esses 4 estágios. Mas o Mahayana tem essa descrição de 10 bhumis dos Bodhisattvas. E o Mahayana, inclusive, ele vai criticar bastante assim, né, o caminho do ouvinte, essas estruturas do caminho do ouvinte. Então, o Lama ele tá olhando com outro olhar para aquilo, né? Não está olhando com um olhar crítico, mas mostrando como classificações variadas, né, que surgem no caminho budista. Mas tradicionalmente tem assim uma tensãozinha entre as descrições do caminho do ouvinte e as descrições do caminho Mahayana. Mas o ponto seria assim: no caminho do ouvinte, a compaixão não é o ponto principal. Eles querem acelerar e alcançar a iluminação o mais rápido possível. Então, eles realmente avançam rápido nos estágios meditativos e buscam o estado de Arhat, ou seja, atingir o Nirvana. No caminho Mahayana, os Bodhisattvas, eles querem ajudar os seres. Então, eles fazem até o voto de não se iluminarem, não saírem, né, do mundo enquanto houver seres a serem liberados. Mas, como se diz nos textos, paradoxalmente, eles se iluminam mais rápido ainda por fazerem o voto de não se iluminarem. Esse é um ponto interessante, porque no caminho do ouvinte ainda tem um apego à noção de nirvana. E já no caminho Mahayana, nirvana e samsara vão se dissolver completamente. Então tem essas frases, né? Samsara é nirvana, nirvana é samsara. Porque ambos são vazios. Não há diferença real entre eles. Não tem, nenhum deles é realmente existente. São apenas posições, né? Então, vamos dizer, a iluminação final do Buda ela não recai nem no Samsara, nem no Nirvana. Está além de qualquer tipo de classificação ou qualquer tipo de diferenciação. O que aconteceu aqui? Ah, Gislene acessou o whiteboard. Desculpa, mexi aqui sem querer. Imagina, querido. Eu até me assustei aqui. Uau, pareceu que alguém, um hacker entrando aqui. Vai colocar um vídeo pornô aqui no nosso estudo. Nossa, na verdade eu estava procurando aqui, eu queria mudar para português, mas não estava achando. Mas desculpa, eu faço isso outro momento. Imagina. É que uma vez aconteceu no estudo lá, alguém entrou no estudo lá com um nome falso e aí começou a colocar umas apresentações assim, bem alegres. Ai, ai. Mas não sei se ficou mais claro um pouco, Ju. É um tema bem complexo esse da comparação dos estágios do caminho e É uma onde. coisa que eu preciso estudar mais, entender mais, assim, porque eu me perco justamente porque eu estou buscando as referências para caminhar dentro delas, né? Sim. Aí eu acho que quando eu entendo, estudar mais, eu vou É, clarificar isso. veja, para nós, assim, no caminho Mahayana, o mais importante é entender isso. A gente vai cultivar a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. E a bodhicitta relativa, ela tem a bodhicitta de aspiração e a bodhicitta de ação. A aspiração de alcançar a iluminação e beneficiar os seres, e a ação através das 6 paramitas. Praticar generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Isso é bodhicitta relativa. E aí a gente vai cultivar a bodhicitta absoluta através da prajna paramita, ou seja, contemplando os sutras que apontam a verdade última, os textos também da grande perfeição, do Dzogchen, e textos também como o Lama tem colocado, como o Satipatthana Sutta, que é um texto que também nos aponta a verdade última, né? Ou seja, eles são textos que nos conduzem à realização da vacuidade. A gente vai praticar dessas formas, unindo esses meios hábeis. Agora, as descrições, sabe, sobre
os reinos, os estágios. Isso aí é bem complexo porque não tem uma única ainda. Mesmo no Mahayana, você não vai encontrar uma única descrição. E mesmo nos estágios, por exemplo, do caminho do ouvinte, do Theravada, você vai encontrar vários mestres Theravada também descrevendo de um modo um pouquinho diferente. Por exemplo, o que é que precisa para entrar na corrente? Que tipo de realização alguém tem para ser um Sotapanna? Aí aquilo você vai ver que textos diferentes vão relacionar realizações um pouco diferentes. Então não tem também uma única, não tem uma ISO 9000, alguma coisa assim, né? Tem várias É descrições. porque o que buga a minha mente, né, que foi programada dentro da cultura cristã, é essa ideia de que em algum momento a compaixão ela é abandonada, mas aí quando eu paro e lembro que é a partir de uma realização de que todos os seres têm a natureza boa, de que a partir disso se livram do sofrimento, né? Não, a compaixão Isso não é faz mais abandonada. sentido. Ela não é abandonada em momento algum. Não, mas assim, quando eu penso que existe um estado meditativo de compaixão, que ele não é iluminação, porque eventualmente ele transiciona, né? Uhum. Aí, mas eu entendi quando você disse que não é abandonado, assim. Não. Porque, por exemplo, assim, se alguém estiver praticando o caminho Mahayana, mesmo quando está repousando na vacuidade, a compaixão ela brota espontaneamente. Agora, é na vacuidade completa dos fenômenos. No caso do caminho do ouvinte, é uma vacuidade parcial. Então, aquilo não necessariamente brota compaixão junto. Então, dependendo da realização meditativa, pode não ter uma compaixão junto. Por exemplo, nos reinos da forma e da não forma, não há compaixão. Por mais que alguém pratique lá amor, compaixão, alegria e equanimidade, mas eles não estão agindo a partir daquilo, né? É como eu comentei antes, é como se eles estivessem fazendo um Aspiração. retiro, tão longe dos seres, assim. Mas isso também é um tema interessante. Por exemplo, se diz que um yogi em retiro numa caverna, praticando a bodhicitta absoluta, que essa realização dele gera muito mais méritos para os seres ao redor do que um bodhisattva praticando generosidade comum, por exemplo. Faz muito sentido. Ele irradia aquilo, né? Todas as direções. Ele, vamos dizer, no balanço, vamos dizer assim, das mentes que estão interdependentemente se relacionando, ele tem um grande impacto positivo, assim. Ele muda as coisas. Então, É o também ponto de gerar mérito para todos os seres, né? A partir é. dali. Tem grandes yogis que ficaram em cavernas, que não voltaram assim para o mundo para ensinar, para visitar as pessoas. Então aquilo funciona também. Eles alcançam iluminação para eles mesmos e eles irradiam aquela sabedoria e aquilo impacta nos seres, mesmo os seres não percebendo. É como se quando se descreve, por exemplo, o 10º volume dos Bodhisattvas, o Nuvem do Dharma. Então aquilo semeia compaixão nas mentes dos seres como se fossem gotas de chuva, assim. Então não tem alguém que chega e fala e faz alguma coisa. Aquilo vai brotando no fluxo mental dos seres e eles nem percebem. Então ele está semeando. Obrigada. É bem interessante. Tá A bem. mi- a minha mente ela estava assim girando em torno desse tema, né? Obrigada. Imagina. Oi, Glenda. Oi, Marcelo, tudo bem? Bem. É, eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se você chegou a falar isso. Hum, Eu já perguntei isso para você, mas eu não consigo guardar direito. E foi uma pergunta aqui de uma pessoa do SEB também, perguntando sobre os renascimentos, né? E o Arhat, ele não retorna mais para a roda da vida, né? é, Mas ele retorna, ele sai daquele estado, né? Uma hora para poder atingir ainda a vacuidade de todos os fenômenos, né? isso. E para onde que ele vai? Quando Porque a ele Terra retorna, pura também está fora disso, né? Terra pura está fora. O Arhat, quando retorna, ele retorna para os reinos do Sansara mesmo, só que liberado. É como o Bodhisattva, ele retorna como Bodhisattva. Ele pode renascer num corpo humano para seguir praticando, e ele já tem a realização da vacuidade do eu, mas não tem a realização da vacuidade dos fenômenos. Então ele vai praticar no reino humano, com uma vida humana preciosa, ou às vezes no reino dos deuses de Tushita, por exemplo, onde os ensinamentos estão disponíveis.
Ele É que renasce. ele volta, mas aí não de forma pelo karma, né? Sem Não é ele pelos dois volta só elos. para tá. Ele não retrocede. Uma vez que ele é um Arhat, ele já não renasce na roda da vida por impulso kármico. Mas aí ele gera essa intenção de retornar à roda da vida para desenvolver os booms dos bodhisattvas através da sabedoria. Tá. Assim Obrigada. que se descreve. Sim. O Ronaldo perguntou sobre os ensinamentos, né, que a Sangha recebeu de Maitreya. A maior parte deles tem sim em português, Ronaldo. Exatamente, editora Bodhigaya, o professor Enio Burgos traduziu, alguns dele, outros tradutores, mas tem sim. Está traduzido em português como Natureza de Buda. Veja, Ronaldo, eu não acho que é uma tradução especialmente boa, não, viu? Assim, eu já li, claro que é bom. O Lama Santen fez um estudo, não sei se foi em 2023, eu acho que foi, sobre o Taratantra. Então tem isso gravado também, esse estudo do Lama. E a Carol traduziu os trechos que o Lama usou no estudo, né? Então, tudo está bem cuidadoso, assim. Mas são 5 textos. O mais famoso é o Taratantra, mas também tem o outro que o Lama usa de vez em quando, agora faz um bom tempo que eu não ouço ele usar, é o Madhyanta Vibhanga, discriminando o meio dos extremos. O Lama usa uma parte desse texto, ele é longo, o Lama usa um capítulo só. Aí também tem o Discriminando Dharma e Dharmata, Dharmata Vibhanga, que também o professor Enio Burgos publicou, tem também pela Bodhigaya. Aí tem um que não tem em português, Ornamento dos Sutras Mahayana, Mahayana Sutra Alankara, que é um livrão, assim, é grande. Não tem tradução para o português, tem em inglês. E aí também tem o Ornamento da Clara Realização. Esse o professor Enio Burgos também publicou, que é um comentário sobre a Prajnaparamita do ponto de vista de Maitreya, assim. Então, esses textos são textos complexos, assim, longos. Eles fazem parte do currículo monástico tibetano. São 5 dharmas de Maitreya, né? 5 textos que fazem parte do estudo detalhado, né? Para a formação de geshes e kempos, por exemplo. Eles ficam anos e anos e anos estudando esses textos. São textos longos, complexos e dão margem para muitos debates. Então, assim, para o nosso estudo em geral, a gente vai acabar acessando as citações mais importantes desses textos. Então, se você estudar o Gampopa, o Ornamento da Preciosa Liberação, você vai ver que ele cita constantemente o Taratantra ou esses outros textos que eu citei. Então, os grandes mestres que estudaram isso tudo, eles acabam usando só aquelas estrofes, né, mais claras, mais elucidativas nos textos, nos comentários que eles geraram. Então, esse livro também é bom. O Trango Rinpoche, né, Meditação Budista. Ele também não é fácil, não é um livro fácil. É um apanhado bem completinho sobre todos os métodos de meditação por dentro da linhagem Cádio. Então, Trango Rinpoche faleceu, acho que foi ano passado. Se foi ano passado ou retrasado no máximo. Um grande mestre também. Se vocês repararem, o Lama Santen usa vários textos de Trango Rinpoche para os estudos. Aquele sobre as 8 consciências e as 5 sabedorias. A gente já usou também sobre os 12 elos. Então, Trango Rinpoche tem muitos comentários. Quando a gente começou a estudar Gampopa em 2007, não, 2005, foram justamente os comentários de Trango Rinpoche que a gente começou estudando. Então, é um professor muito importante, muito claro, era muito tranquilo, muito leve, muito sorridente, assim, né? Trango Rinpoche, uma perda grande, assim. Ele faleceu e depois também o Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche também, né? Então, eram 2 professores dos mais antigos da linhagem Cádio. Antes tinha ido o Khenpo Karta também, que era o mestre do Lama Tartin aqui do Brasil. Então, os mestres mais antigos, assim, estão indo, né? E o Trango Rinpoche é da geração do Dalai Lama, assim. Também estava com 80 e tantos anos. Muito bom. Então, esses textos, pode ser que a gente venha estudar no SEB assim mais detalhadamente, mas é uma coisa bem específica. O mesmo estudo que o Lama fez, claro que ele não conseguiu estudar o texto completo, né? Ele estudou algumas partes do Taratantra.
A Dorine achou ali, ó, junho de 23. Então, aquilo está lá disponível. Quem quiser ainda pode se inscrever e fazer, né? Então, o Lama vai deixando o material assim gravado, né? A gente vai estudando na medida da nossa possibilidade. Não dá tempo de estudar tudo, assim, acompanhar tudo e, assim, o suficiente para entender mesmo, né? Para absorver. Então, ao longo dos anos, a gente vai, assim, digerindo. Muito bem, vamos para a pergunta 2. Orientações para o momento da morte de um pet. Olá, Lama. Eu queria saber se tem alguma orientação budista para o momento da morte de um pet. Se a gente tem como ajudá-lo. Assim, qual a orientação? Eu tenho um cão bem velhinho e me preocupo com isso. E também queria saber se existe alguma fala sobre como seria o pós-morte imediato do pet. Aí o Lama. Eu acho que você pode praticar o mantra do guru olhando no olho dele. Mantra de Tara. Eles entendem direto, porque eles não operam com a mente racional. Aí alguém diz, eu faço o mantra de Tara, ele sempre fica ao meu lado, muito, muito atento. O Lama. Então, quando ele se aproximar da morte, você segue recitando. Você vai transferir a consciência dele. O que significa transferência de consciência? É o estado mental onde ele está quando ele for. Então, o mantra e o olhar amoroso, cuidadoso, transfere o outro para um reino de felicidade. Eu acho que vai desenvolver uma conexão com o reino humano assim, direto. Muitos dos nossos pets já não se sentem muito cachorros ou gatos. Eles já se sentem mais humanos mesmo. Eles veem outro cachorro, outro gato e ficam meio estranhos. Que bicho é esse? E os cachorros são meio invasivos. Eles chegam cheirando qualquer lugar do outro, né? Cheirando a intimidade do outro. Daqui a pouco os cachorros vão querer usar calça também. Os pets. Pergunta 3. Sobre luzes, sons e raios no Bardo da Morte. Ana Leite. Sobre o que o Lama trouxe aqui ontem sobre luzes, sons e raios. Quando a gente estuda, lê os ensinamentos dos bardos, também fala sobre esse enfrentamento na hora da morte. Então, quando a gente pacifica tudo isso, como o Lama trouxe hoje, a gente de alguma forma ultrapassa esses sons e luzes amedrontadores para chegar direto em Guru Rinpoche? É isso? Aí o Lama. É porque nós vamos considerar que as luzes, os sons, os outros estímulos sensoriais e os raios, aqui nós vamos ver tudo como as 8 consciências. Mas quando a gente aprender a olhar as 8 consciências como os 4 corpos da iluminação, então nós vamos fazer isso. Esse é o ponto. Está certo que, por enquanto, nós estamos olhando na perspectiva discursiva, porque aqui é um monte de palavras, né? Mas na medida em que nós vamos fazendo a prática, a gente vai contemplando sem precisar dessas palavras todas. Por exemplo, se alguém puxasse uma arma aqui e desse 2 tiros para cima, pá, pá, isso seriam os raios. A gente ia se jogar no chão. Ia surgir rapidamente uma experiência de raio. Ou seja, nós rapidamente vamos para outra realidade. Então o raio é isso. Nos leva para outra bolha. Outra bolha. Se repentinamente surgisse um entregador aqui, mandaram entregar umas pizzas. Nós, sim, pode entrar. Isso seria outra realidade. É assim. Então, os raios são isso. Mas a gente diz, não, isso são raios. A gente sorri para os raios. A gente não precisa pensar, a gente sorri. A realidade era uma coisa, ela virou outra. A gente sorri. Então, tem essa descrição, né, de que no bardo, especialmente de Dharmata, que o Lama vai abordar nesse estudo agora, é um bardo em que surgem, né, luzes muito intensas, sons muito intensos, e que, em geral, a consciência se apavora, né? E aí acaba se atraindo pelas luzes mais opacas dos 6 reinos e pelos sons mais suaves. Então, vamos dizer assim, a radiância de Dharmata, a radiância desse bardo da sabedoria última, é uma radiância muito intensa para a mente estreita, para a mente das consciências comuns. Então, é comum aquilo ser evitado, né, pela consciência no bardo logo depois da morte. Então, inclusive esse bardo, né, dessas luzes e desses sons, se diz que é muito rápido. Para as mentes não treinadas, a pessoa não vai nem reconhecer, aquilo vai passar como um flash, assim. Quando ela vê, ela já está sonhando no bardo do vir a ser. Ela já está vagando por vários sonhos e buscando um renascimento. Então, a oportunidade de se iluminar utilizando o bardo de Dharmata, que é esse onde surgem, né, os Jnani Budas, as cores, as luzes, em geral se diz que só funciona para aqueles que praticaram muito o estágio da geração no Vajrayana e que praticaram o Togal, reconhecem essas luzes e cores como manifestação da mente. Então não é uma das oportunidades mais comuns assim para os praticantes.
Então, é assim que se fala, né? Tanto que alguns textos nem colocam o bardo de Dharmata. Se vocês olharem, nós já estudamos aqui nesse grupo, né, o Tesouros do Pico do Junípero. Tem um texto sobre os 5 bardos, lembram? Capítulo 14, os 5 bardos, a gente estudou aqui. E aí lá, é isso, não tem o bardo de Dharmata. Não tem. Por que que Guru Rinpoche não colocou lá? Porque ele vê que aquilo não é muito uma porta comum para os praticantes comuns. Naquele texto, ele não descreve Togal, então ele descreve apenas Trekchod, ou seja, a lucidez do cortar através de Alaya Vijnana. Então é a prática principal do Dzogchen, o Trekchod, que é repousar na presença, reconhecer a natureza da mente, acessar Rigpa. Essa é a prática principal. Então, a partir disso, a pessoa alcança a realização. Lembra nos estágios do morrer? O 8º estágio do morrer é o quê? Tchum, a clara luz da mente se manifesta. No 8º estágio. E aí, sim, aquele que reconheceu o Rigpa em vida, ele vai reconhecer no momento da morte aquela clareza e vai repousar nisso. Então, o praticante pode ficar semanas em meditação, naquela posição, né? Repousando em Rigpa, ou pode ficar pouco tempo, pode ficar dias. E aqueles que não reconhecerem vão seguir adiante. Aí depois vem o bardo de Dharmata, que é muito rápido, para aqueles que também não têm estabilidade. E depois vem o bardo do vir a ser. Então, o Lama vai avançar um pouco nisso. Pergunta 4. Recitar mantras para alguém que está morrendo, mas é de outra tradição. Só mais uma coisa. Mesmo que a pessoa que está em momento de fim de vida não tenha conexão com os Budas, ainda assim é útil a gente trazer. Por exemplo, a minha mãe estava em coma. Na verdade, ela teve um AVC e ficou 14 dias ali se despedindo. E aí eu fiquei ali trazendo para ela tudo que eu aprendi. Isso é útil? Aí o Lama. É perfeitamente útil. Eu não sei bem como é que você fez isso, e se foi silenciosamente ou se foi falando. Ela disse, as duas coisas. Porque ela estava sem aparelhos, a gente pediu para não ter. Falei no ouvido dela. O Lama. A gente recita, aquilo tem um super efeito. Mesmo que a pessoa seja de uma outra tradição. Quando nós nos aproximamos da morte, a gente se abre. Aí, de repente, surge alguém. Om Ha-hum, Benza Guru Pema Siddhi Hum. E a gente diz, uau, estão me acolhendo já em algum lugar. Assim. Aí, então, os anjos celestiais apareceram. Isso é maravilhoso, pessoal. E ainda mais se ela sente que é você, né? Eu nunca tinha visto a minha filha com esse tipo de habilidade. Agora, uau, ela está se revelando aqui. É assim, maravilhoso. É, Ana, mas eu rezei para Nossa Senhora também, que era, né? Eu acho, porque pode dar um probleminha lá por cima, na última hora, né? Esquecer da Nossa Senhora. Como é isso, né? Aí não dá. Imagina, né? Se a pessoa morre e daí não rezou para Compadecida. Aí, né, a gente viu o que aconteceu lá com o João Grilo, né? Se não rezar para Compadecida, aquilo fica, a coisa complica, né? Aqui nasceu no Brasil, melhor garantir, né? Um pouco isso, né? Mas funciona. É uma pergunta constante. A gente fica, quando alguém está morrendo, recém morreu, a gente se sente, né, muito impotentes, né, de ajudar a pessoa e brota essa pergunta sempre: como é que eu posso ajudar? Então a gente tem que lembrar sempre isso. Eu tenho que trazer a mente de quem está morrendo ou morreu para a lucidez. Então eu lembro da pessoa e foco na sabedoria, assim. Prajnaparamita, Guru Rinpoche, Tara, todos os mantras são fórmulas de sabedoria. Então a pessoa, ela entendendo ou não, mas a minha mente tenta focar a mente dela, colocando a mente dessa pessoa numa região de sabedoria, como Metabhavana também. Metabhavana é a mesma coisa. Coloca a pessoa numa região elevada. Então é o melhor que dá para fazer. Né? Se eu não sou uma pessoa com uma habilidade assim como o Shakti do Rinpoche, que fazia poa à distância e as pessoas tinham sinais, né? Abria realmente orifício no topo da cabeça, assim, mesmo não fazendo perto. Então, quem não tem essa realização vai praticar ajudando as pessoas, assim, focando a mente delas, põe um retrato, se tiver, da pessoa e recita, e nada de lamentação, lamuriação, porque a pessoa morreu, não. Agora é uma oportunidade de ajudar a pessoa a se libertar, né? Sem apego, sem isso. A pessoa está numa transição. Então, eu vou tentar ajudá-la a fazer essa transição. Quanto mais estável eu tiver, com clareza, com lucidez e focar a mente dessa pessoa,
mais ajuda efetiva eu vou oferecer. Se eu ficar só chorando, me lamentando do meu apego, que eu perdi a pessoa, que ela foi embora, que eu não queria que ela tivesse ido, e aí tudo que eu olho me lembra a pessoa, aí aquilo eu não vou ajudar muito. É assim, mas são meus sentimentos, e é verdade, mas aquilo não ajuda. Se eu ficar realmente assim, meio que passando mal, me lamentando, a pessoa, na verdade, eu atrapalho o fluxo de consciência dela. Um pouco assim. Então, vamos ver o que a gente dá conta de fazer na hora H, né? Por isso que a gente tem que trabalhar nas práticas diárias a visualização da morte dos seres queridos, da própria morte dos seres queridos, rezar imaginando as pessoas mortas, né? Se a gente fingir que ninguém vai morrer, ai, não vou nem pensar nisso, porque vai que atrai a morte, né? Isso é uma bobagem, né? Então a pessoa deveria praticar olhando assim: eu vou morrer, as pessoas queridas vão morrer, todos os mestres e mestras vão morrer, todos os seres vão morrer. Isso é natural, isso é normal, não tem nada de errado ou ruim nisso. A gente tem que fugir dessa noção de que a morte é uma coisa ruim, né? Não, a morte é só isso. Tem todo dia você dorme à noite e acorda de manhã. Ué, dorme à noite, apaga, acorda de manhã, renasci. E a morte é uma coisa parecida. O que nos faz sofrer com a morte é o apego, o bendito apego. Né? Se a gente treinar assim, o soltar, 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 em vida, vai ser muito mais fácil para a gente morrer e para ver os outros morrendo também. Lembrar disso, assim, é uma instrução bem importante. Pergunta 5. Rezo na tradição da pessoa ou na minha? Lama, complementando a pergunta da Ana, meu pai está hospitalizado, eu saí daqui ontem e fui para o hospital. Ele está com 91 anos. Ele fica com um terço na mão, ele é muito católico. Só que tinha momentos que eu via que ele dava uma viajada. Assim, ele olhava como se tivesse alguma outra realidade já se apresentando, sabe? E a minha pergunta é, se eu recito o mantra junto, porque eu quero acompanhar o momento dele? Ou se eu rezo porque ele reza terço, o que é melhor? O Lama diz: se ele não se agitar, você pode recitar o mantra também. É interessante. Porque vamos supor assim: o terço ele reza, mas talvez ele reze com uma consciência limitada. Então, se você rezar o terço, parece que é a mesma coisa. Mas se você fizer o mantra, talvez a mente dele se abra para outras coisas, o que pode ser útil. Mas se ele se agitar, se tiver uma hostilidade, aí não é interessante. Com certeza, né? A pessoa está lá morrendo. A pessoa não quer saber nada de religião, nunca teve interesse. Aí ela está lá na cama morrendo. Aí a pessoa começa a trazer um monte de estátua de santo e um monte de imagem budista e vela e incenso. Aquilo a pessoa vai ficar assim, porra, não me deixam nem morrer tranquilo, né? Ficam aí querendo me converter para alguma religião até na hora da morte, que inferno, né? Então, melhor deixar a pessoa assim um pouco com as crenças que ela tinha, né? Não forçar muito a barra. Agora, uma prática que não tem contraindicação é a metabávana, que eu acho perfeita, assim. Porque não tem uma pessoa que você vai falar para ela isso, ela vai achar ruim que você fale isso por ela. Né? Você vai olhar assim, puxa, que você seja feliz, que você se liberte do sofrimento, que você encontre as causas da felicidade, que você se afaste das causas do sofrimento. Né? É uma fórmula assim geral, independente, né, até de tendência religiosa ou até agnóstica ou ateísta, seja lá o que for. É uma forma, mas é muito importante não perturbar a pessoa nos momentos finais, não tentar forçar alguma coisa assim. Agora que você está aí morrendo, vamos ver se pelo menos agora você, né, abre o olho, né? Eu falei a vida toda, você não me ouviu, mas agora você vai me ouvir. Você não pode sair daqui, não tem como fugir. Então você vai me ouvir, eu vou recitar todo dia, vou ler aqui o livro tibetano dos mortos para você ouvir aqui, né? Aí imagina, né, a pessoa está lá, né? Sei lá, lê para mim Shakespeare, faz uma outra coisa, eu não quero ouvir o livro tibetano dos mortos, né? Então é muito importante não forçar a barra, né, com a crença dos outros, porque a gente acha que é o nosso, é o que vai dar certo. Isso é uma atitude meio comum quando a pessoa acredita muito em alguma coisa, né? Mas aqui não. A gente já está vacinados. Recitação do mantra do guru. Peraí, cadê? Cadê? Ah, minha pergunta é em relação ao mantra do Guru Rinpoche da chuva de bênçãos. Essa recitação seria na prática da chuva de bênçãos ou pode ser só o mantra também? Pode ser só o mantra. Só o mantra, né? Mas dentro pode ser na remoção de obstáculos, como a gente faz também no puja, né?
Sim, mas pode ser só o mantra, ok? Vocês também podem fazer uma acumulação da purificação de Vajrasattva, da confissão de Vajrasattva. De vez em quando vocês deem uma olhada ali. Super importante isso. Também tem a confissão suprema. Deem uma olhada, porque o teor é o mesmo do que está sendo falado aqui. E a acumulação de mantras? Shakdu Rinpoche recomendou 3 milhões. E parece uma coisa muito absurda assim pra gente, uma quantidade muito grande, né? Eu gosto disso, porque a pessoa, bom, 3 milhões, aí começa a ficar com um sentimento de culpa, de que não está conseguindo, começa a sofrer, começa a emagrecer, começa a ficar tensa. É assim. Melhor assim, vai contando e não pensa que vai ter que chegar aqui ou ali, mas vai fazendo. 3 milhões é assim, é muito, e pronto. Sim, mas é legal a gente contar, ter uma ideia de quantos está fazendo? Eu acho. Bom, né? Porque o Yama vai perguntar, o Lama brincando, né? Quanto que você fez? Aí não fiz. Você não contou? Aí ele vai vir com aquela voz, Bru. E nós, não contei. Agora, isso é muito grave? Sim, isso é muito grave. Tá bom, já pegou aqui, né? Ou seja, nós temos sentimento de culpa, entende? Nós temos problemas assim. Mas tudo bem. A gente pode dizer, não, você pertence ao Sansara. Aí você simplesmente faz a prática como se fosse um, depois faz um. Eu não conto um, dois, três, eu conto um. É a melhor prática. Porque aquele é o final. Om Rahum Benzaguru Pema Siddhum. Deu? Foi bem recitado, direito, ficou claro. Ficou mais ou menos? Então, de novo. Om Rahum Benzaguru Pema Siddhum. Um. É uma forma também de fazer, né? Que bom, gratidão, Lama. Sobre a recitação de mantras, a gente também já conversou bastante. Sobre os processos depressivos. A minha dúvida é sobre os processos depressivos. Como que você poderia entender a depressão no processo budista? Entendendo que ela é bastante frequente no cotidiano, no dia a dia. E se, para além dos ensinamentos, você teria alguma recomendação, orientação específica nesses casos, tanto para gerar benefício junto a pessoas que talvez tenham sido diagnosticadas, ou se vejam nessa condição, ou até para nós mesmos, caso algum dia nós nos vejamos nessa condição. O Lama diz, os praticantes não entram em depressão, né? E olha que entram. Mas é assim, a gente pode aplicar isso do mesmo modo, né? Então, as 8 consciências. Eu estou com as 8 consciências deprimidas. Já não são 8, são 4,5. Tem 8 consciências, mas elas estão assim, conscienciazinhas, passando mal, né? Mas ainda tem uma bolhazinha em algum lugar. Então a gente ilumina a bolha, ilumina a identidade. Aí ilumina as ações, aí ilumina os 5 aspectos. Iluminar no sentido de reconhecer o aspecto dharmakaya da bolha, o aspecto sambhogakaya das identidades, o aspecto nirmanakaya das mentes que estão operando. Então elas são purificadas desse modo. E os aspectos de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, eles estão junto com a sexta consciência. Então nós olhamos assim. Quando a gente olha assim, e a gente consegue realmente olhar, tem uma energia que brota da sabedoria correspondente a isso. Essa energia que brota não está na dependência de qualquer coisa condicionada. Então ela já está livre. Aí, quando a pessoa olha, ela não está mais com aquela depressão. Ou seja, para eliminar a depressão, a receita seria iluminação. É assim. Simples, né? Mas a gente pode também trabalhar com as 5 sabedorias. Aí tudo bem. Eu estou deprimido. É assim, tem uma bolha, tem outra bolha, tem outra bolha. Tem bolhas em que estou deprimido, mas tem bolhas em que eu não estou. Interessante, eu não estou deprimido o tempo todo. Estou deprimido, mas não o tempo todo. Aí nós vamos ver as bolhas assim. Por exemplo, dependendo do resultado do Grenal de hoje, aí eu já não sei se eu me deprimo ou não me deprimo. É assim. Mas aquilo está dependendo do resultado. Faz sinal, né, de cortar o pescoço, né? Espero que Mara me atenda. Então, Mara vai estar o quê? Tem muito jogo, é? O pessoal está lá fazendo oferenda para Mara. Isso significa o quê? Então, Mara é isso. É assim, a gente fica aspirando coisas. Por exemplo, como é que a situação a situação dos torcedores do Vasco? Vamos pensar assim, eles não fizeram oferendas suficientes para Mara. Então, como é que é o estado emocional deles na relação com o pessoal do Fluminense ou do Botafogo? Os do Botafogo estão lá, faz gesto e barulho de passarinhos voando, felizes, assim. O que é que os torcedores do Fluminense e do Flamengo vão dizer disso, né? Eu acho que o Botafogo, assim, eu não quero dizer nada, mas nem vou falar. Mas esse é o ponto. A bolha é o que vai produzir esse efeito. Então vamos dizer, o nosso estado de depressão não é um estado equivocado. Ele é um estado natural. Vocês olhem essa guerra que explodiu agora há 2 dias. Vocês imaginem as pessoas lá em Gaza, com bombas. Eu vi um edifício inteiro, ele se desfez assim, né?
como é que as pessoas estão se sentindo. Se eles estiverem muito felizes, eles estão com algum problema, né? Se eles não se importarem que morreu um monte de gente, que estão sem eletricidade, provavelmente vão ficar sem água também. E vão ter que sobreviver não sei como. Eles vivem na maior prisão a céu aberto do planeta. Tudo controlado pelos inimigos deles. É uma questão super frágil, mas é de admirar que eles não estejam deprimidos, que não tenha gerações deprimidas e completamente aflitas. Então, é um estado natural. Então a bolha ela produz esses resultados, mas ali dentro é provável que tenha gente com o olho brilhando também. Porque a bolha é a bolha. Ela não é especificamente o estado denso. É o jeito pelo qual nós olhamos. Por exemplo, se nós somos bodhisattvas, nós estamos super com o olho brilhando, tentando ajudar todo mundo ali, no meio daquilo. Não é uma coisa fácil, pessoal. Então a depressão, ela é um resultado assim, né? Mas se a gente praticar as 5 sabedorias, elas pertencem às 8 consciências. Se a gente praticar as 5 sabedorias, os 4 corpos da iluminação, isso no mínimo vai dar uma melhorada grande. Mas o que parece equivocado é, eu sou cobrado de manter uma energia em qualquer circunstância. Pode ser que eu não consiga. Eu acho que boa parte dos diagnósticos, eles vêm numa perspectiva utilitária de trabalho, sabe? Então a depressão é alguma coisa que afeta a capacidade de trabalho. Mas ela pode não ser uma depressão, ela pode ser uma tristeza mesmo, ou uma compreensão mais profunda das coisas. Mas como ela inutiliza a pessoa para o trabalho, então aquilo é diagnosticado, porque nós precisamos resolver esse problema. A pessoa precisa voltar para o trabalho. Essa é uma questão também, né, recorrente, como lidar com a depressão. Tem vários níveis, né, de estados depressivos, desde os mais suaves até os crônicos que incapacitam a pessoa para qualquer coisa, né? Então, com certeza, qualquer situação de depressão é uma posição de mente, mas às vezes a pessoa não tem meios hábeis para sair daquela posição de mente. Então, é um processo desafiador, bastante desafiador, mas a gente vê, né, muitas pessoas tendo bons resultados, tendo menos crises de depressão, ou saindo mais rápido das crises quando elas se instalam, e aquilo realmente não tem muita, não é uma coisa propriamente lógica. Eu li uma vez um artigo, acho que numa revista, aquela Recycle, em que uma monja zen, depois de 20, 30 anos meditando, entrou em depressão. E aí era isso. Ela ficou muito assustada de estar em depressão, porque ela achava que ela já tinha assim, um caminho no Dharma que jamais algo aconteceria com ela. Assim. E aí ela teve que recorrer à ajuda médica, assim, tomou remédios por um tempo, e depois saiu daquela depressão. Mas foi interessante, né? Ela experimentou aquilo que ela não conhecia. Então, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Juntam-se causas e condições que levam a mente, o corpo, a energia para um estado específico. A pessoa não sabe, às vezes tem gatilhos óbvios, claro, mas às vezes não, você não sabe qual é o gatilho. É bem complexo, né? Todos os processos mentais, a gente está falando da depressão, mas, por exemplo, qualquer outra coisa, a raiva intensa, o desejo intenso, como é que a mente é arrastada, né, para aquela posição? Lembrando assim, são sempre posições de mente. Aquilo não é nem irreal, mas também não é real. Aquilo é uma construção a partir de causas e condições, como todo o resto. Como é construído, pode ser liberado. Como é que vai ser liberado? Aí cada um vai ser uma situação, uma história particular, né? A terapia pode ajudar, né? A Mariana colocou ali. Com certeza, tem muitas ferramentas de apoio, de ajuda, e o budismo também vai ajudar. Mas se a gente for olhar, o budismo ele não tem uma especialização nesse tópico, não, de como lidar com a depressão. O budismo ele pode parecer, às vezes, até um pouco secão, assim, né? Com a pessoa que está naquela condição. Porque quem está naquela condição tem uma grande dificuldade, assim, de dar um passo atrás e olhar para a própria mente, né? Não é uma coisa fácil, né? A mente está lá super em volta com algo ruim. Então, assim, olhar para a própria mente nessa situação difícil, que seria o início do processo para sair, não é muito fácil nessa hora. É isso. Depressão é um dos pontos, tem vários outros, né? Pergunta 8. A fusão com a deidade na vida cotidiana. Tenho uma dúvida, não sei se seria exatamente uma dúvida, mais especificamente em relação à área Tara, prática de Tara. Em algumas práticas que eu faço dentro da minha residência, quando eu começo a falar oração de Tara, eu tento não me dissociar dela, eu tento pensar em certos momentos naquela visualização do texto.
Aryatara aparece para mim e ao mesmo tempo ela se confunde comigo mesma. Ela me responde sim. Em certos momentos eu vejo ela, aqueles cabelos lisos, longos, pretos, amarrados em certo ponto da cabeça, tem horas que parece cacheado. E em muitos momentos na oração eu queria muito enxergar as pessoas com essa pureza, esse amor, essa compaixão com que Aryatara enxerga o próximo. Seria muita audácia? Ou seria uma prática em que a gente deveria levar para fora também? Nos momentos de maiores dificuldades, quando a gente aspira à presença de Tara em nossas vidas, que a gente pudesse enxergar o outro com compaixão, com amor e com aquelas qualidades que Tara possui? É assim que eu devo fazer? O Lama diz, é assim mesmo. Daí a pessoa diz, não somos dissociados, somos únicos então. A nossa natureza é a natureza búdica. A natureza de Aratara é a natureza búdica. Então, isso é uma compreensão correta, de ter essa identificação assim, direta. Isso, e de ver todos os seres com esse olhar puro, sim. Se a gente conseguisse enxergar todos os seres como emanações de Aratara, perfeito. Isso é a prática vajrayana, é purificar nossa visão impura sobre os seres e as aparências a partir dessas mandalas, terras puras e deidades. É um caminho, né, de como purificar a visão kármica. Esse é bom. Agradecimento. Oi, Lama, tudo bom? Boa tarde, Sangha. Lama, na verdade, só quero agradecer porque hoje de manhã, especialmente, eu achei o ensinamento muito bom, muito detalhado, muito direto, perigoso, dá até medo de se iluminar. Cuidado. Que bom que esse ensinamento ficou gravado para que a gente possa ouvir várias vezes. Agradeço muito. Lama, obrigado, um abraço e nós vamos fazer a dedicação agora, pessoal. Muito bem. Então, completamos as perguntas finais, né, do Retiro de 2023. Maravilhoso. Então, a gente agradece, né, a todos que transcreveram, que revisaram, que montaram o texto, né? Não sei todo mundo que trabalhou, mas a Miki e a Márcia, né, fizeram bastante, né, trabalho em cima do texto. Texto muito bom, assim, vai ficar, né, para as transcrições, para serem revistas, assim, também, para quem quiser. O estudo também está gravado. Maravilhoso, né? Então, semana que vem a gente começa finalmente também o estudo do Sutra do Ataque Cardíaco, né? Se todo mundo tiver, né, com os exames em dia, tem que estar com os exames em dia, tem que apresentar atestado do cardiologista de, né, como é que chama? De capacidade, né? Está apto para o estudo? Isso, Ângela, esse aí mesmo. Isso aí. Muito bom, gente. Então, ficamos assim. Seguimos praticando e estudando. E se tivermos mérito, semana que vem estamos de volta, né? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho song ring lo che zam ling sa sung cha par dru ju chok sung nang wa dam medral do sung le show. Boa noite para nós, então. Boa semana. Obrigada, Marcelo. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Até a próxima semana que vem. Tá, Diego.